Olá, amados, olá, amadas, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, todas as irmãs. Mais um dia de glória, mais um dia de vitória, mais um dia para a gente aproveitar e falar um pouquinho sobre a Bíblia. O versículo que eu irei usar hoje é um versículo bem conhecido, tenho certeza que você já ouviu falar. Está lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, que diz assim: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Bem, é um versículo que dá para pregar uma pregação em vários temas. Por exemplo, conhecimento é obrigação de todo cristão conhecer a Bíblia, conhecer o Deus que serve. Aliás, não somente do cristão, né? Qualquer religião que você frequentar, a pessoa tem a obrigação de conhecer a religião que ela está frequentando, de conhecer o Deus que ela serve, para que possa ter argumentos para questionar, para dar a sua opinião. Senão se torna uma fé cega. Você segue um Deus que não conhece, você segue uma religião que você nem conhece, não sabe nada sobre a tua religião, não sabe nada sobre o teu Deus. Então você está arriscando a sorte, né? Se porventura você estiver indo para um caminho que não está te conduzindo para o destino que você tanto almeja, no final não tem mais condições de voltar e começar tudo de novo, né? Depois que nós partimos desse mundo aqui, não tem mais como voltar e começar e pensar, falei, eu errei, estava no caminho errado. Então, conhecimento é muito bom. Quando você conhece o Deus que você serve, quando você conhece a religião que você frequenta, a história, como começou a tua religião, quais são os princípios, o que ela ensina, qual que é o intuito dessa religião que você segue, isso é muito bom para você mesmo. Você está arriscando a tua vida, está arriscando a tua vida. E para chegar no final, quando nós partimos desse corpo aqui, você perceber que estava errado. Então o conhecimento é muito bom. Porém, assim, o conhecimento também tem que ter sabedoria, né? O rei Salomão, filho de Davi, o rei Davi, ele pediu a Deus sabedoria, porque não adianta ter conhecimento e não ter sabedoria para usar esse conhecimento. E também não adianta ter sabedoria e não ter conhecimento, né? Se o rei Salomão, eu tenho certeza que Deus deu não somente sabedoria a ele, mas também deu conhecimento, porque se nós sermos uma pessoa sábia, mas não ter conhecimento de nada, não resolve nada. Os dois têm que andar lado a lado. E o rei Salomão, embora tenha usado a sua sabedoria para construções miraculosas, onde chamava a atenção de várias pessoas, algumas atitudes deles não foram tão sábias. A sabedoria levou ao ego, a sabedoria levou à luxúria, a sabedoria dele levou à vaidade. E no final ele reconheceu isso, que ele pecou contra Deus, com toda a sabedoria que ele tinha. Sabedoria, muitas vezes, quando nós começamos a adquirir a sabedoria, o conhecimento da palavra, nós começamos a analisar a nossa vida e ver que muitas coisas que nós fazemos, as nossas atitudes, nosso pensar, nosso agir. Eita, obstáculo agora para pregar a palavra aqui, mas vamos lá. Quando a gente vai adquirindo esse conhecimento, essa sabedoria, nós começamos a ser uma pessoa um pouco analista. A gente começa a analisar o nosso comportamento, a gente começa a analisar nossas atitudes. E isso é bom. A gente tem que tomar cuidado quando a gente começa a analisar a vida das outras pessoas e não a nossa. E isso é o que mais acontece muitas vezes. Quando a pessoa começa a estudar, a aprender, quando a pessoa começa a entender os princípios, quando começa a ter uma visão da Bíblia de uma forma diferente, ela começa a ser crítica e ver defeito nas pessoas. E isso é complicado, porque aí tem que ter sabedoria para que você possa passar esse conhecimento, essa sabedoria de uma forma amorosa, de uma forma pacífica, e não ser aquelas pessoas que mais afastam as pessoas de Deus do que traz para os caminhos do Senhor. Porque a forma como você fala, isso não somente
no Evangelho, isso não somente em questão de religião, a forma como você fala com as pessoas faz uma diferença muito grande. Por exemplo, vamos supor que você precisa de alguma coisa, você chega para a pessoa e fala, ó, pega aí para mim. Dependendo da pessoa, do estado espiritual que aquela pessoa está e ouvir você, pega aí para mim, é como fosse uma ordem que você está dando para a pessoa. Agora, se você chegar até a pessoa na mesma frase e usar, ó, por favor, você pode pegar para mim? Mudou. A pessoa pode estar da forma que for, atribulada que for espiritualmente ali, mas só a forma que você falou com ela, ela vai pegar para você, tá aqui, ó. Então, a mesma forma é o Evangelho, a Bíblia, quando a gente vai tendo conhecimento da verdade, do caminho correto, você tem que saber passar a mensagem para as pessoas. Hoje eu tenho visto muitas vezes na igreja mensagens que mais machucam, mensagem que mais afasta as pessoas que trazem para Jesus. E o conhecimento, isso também, o conhecimento é muito bom quando a gente conhece, estuda a Bíblia, quando a gente aprende as coisas de Deus, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo, da missão que Cristo começou. Nós fazemos parte dessa missão, nós estamos dando continuidade para essa missão, que é ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Aqueles que crer e for batizados serão salvos, os que não crer já estão condenados. E é essa mensagem que nós devemos levar. Mas temos que ter sabedoria, porque senão você pega o microfone e você só ataca as pessoas que já saíram da igreja, você só ataca aqueles que estão dentro da igreja. E existem formas de você ensinar, mesmo que a pessoa esteja errada, mesmo que as pessoas estejam pecando, mesmo que as pessoas estejam de uma forma sem conhecimento, existem formas de você pregar a palavra. Não é com a brutalidade, não é impondo que você vai conseguir algo em lugar nenhum, né? Não somente na igreja, mas em lugar nenhum, numa empresa, dentro do lar. Então, a sabedoria e o conhecimento, nós temos que orar a Deus e pedir a Deus para que nos dê esse conhecimento. Então o versículo diz, conhecereis a verdade e ela te libertará. Então nós falamos do conhecimento. Aí o versículo fala da verdade. Bom, se Deus está colocando na sua palavra para você conhecer uma verdade, é porque existe conhecimentos que não são verdades. São conhecimentos mentirosos. Eu gosto de assistir vídeos, podcast, eu gosto de assistir algo relacionado ao Evangelho para ver como que está o conhecimento das pessoas, principalmente os comentários, né? Nos comentários você vê o nível de conhecimento das pessoas, e também para ter algum conhecimento. A Bíblia diz para você examinar tudo que você está ouvindo e reter aquilo que é bom. Porque tem muitas coisas que não são boas. Você liga, por exemplo, a plataforma do YouTube, tem vários ensinos, e alguns que não tem base bíblica nenhuma, não tem fonte, não tem da onde que ele tirou aquilo, e pessoas que acreditam. Por exemplo, ontem mesmo eu deparei com alguns vídeos falando assim, as 5 verdades ocultas, escondidas, que Jesus ensinou e nunca ninguém falou para você. Você acha que Jesus ia falar algo e deixar escondido e não colocar? Isso é informação fora da Bíblia. Da onde que ele tirou isso? E aí a pessoa assiste aquele vídeo, acredita em tudo aquilo que a pessoa está falando, não dá fonte, ela não fala de onde que tirou aquilo, não sabe se foi inventada, de onde que ela tirou, se foi nos livros acósticos. Não dá para entender. E as pessoas acreditam. Outro vídeo dizia assim, os 10 fatos que provam que Jesus não ressuscitou. A própria Bíblia está dizendo, tem provas na Bíblia, tem testemunhas oculares na Bíblia. Jesus ficou 40 dias aqui depois que ressuscitou, entre os seus, entre várias pessoas que tiveram a visão, tiveram a presença, tiveram contato, falaram, comeram com Jesus. E aí a pessoa coloca um vídeo desse. Então, por essa razão que Jesus nos alerta, conhecereis a verdade. E interessante que assim, você não precisa estudar o que é mentira, você só precisa conhecer o que é a verdade. Eu ouvi uma frase uma vez, de uma pessoa comentando, falando assim, uma pessoa que trabalha no Banco Central,
ela não fica estudando as notas falsas que a criminalidade inventa, porque toda vez que é descoberta uma nota falsa, a criminalidade inventa um outro artifício, uma outra tecnologia para falsificar notas. Pô, aquilo foi descoberto, então vamos inventar outras coisas. E você nunca vai parar de estudar. Se você for estudar o que é errado, a nota falsa, por exemplo, o exemplo que eu estou dando aqui, se você for estudar quais são as notas falsas que circulam, você não para de estudar. Agora, se você estudar somente a nota verdadeira e ter o conhecimento da nota verdadeira, quando você deparar com uma falsa, você sabe que aquilo é falso, porque você conhece a verdade. O evangelho não é diferente. Se você conhecer o evangelho verdadeiro, se você conhecer a palavra verdadeira, o caminho verdadeiro, a verdade verdadeira, né? Verdade verdadeira, tem que ser verdade verdadeira. Quando você deparar com uma mentira, com uma distorção, com algo que está tentando te enganar sutilmente, às vezes você nem percebe, é sutil. É aquela coisa que você parece, né? Parece com aquilo que Jesus ensinou, mas tem uma vírgula fora do lugar. E você nem percebe. Se você não conhecia a verdade, você é enganado. Então, por essa razão que Jesus nos alertou: conhecereis a verdade, e conhecimento, a verdade, e vos libertará. Libertará de quê? Nós somos prisioneiros do quê? Do que nós somos prisioneiros? Bom, se você é um leitor da Bíblia, você vai ver que a Bíblia, ela tem inúmeras histórias sobre escravidão. Que o marido faleceu, deixou dívida, a esposa, na época era muito difícil uma mulher trabalhar, ela era ignorada, menosprezada, deixada de lado. E aí tinha filhos, os filhos eram pequenos, mas na época tinha que pagar a conta, tinha que pagar a dívida. O marido deixou, a mulher tinha que se virar, mas ela não tinha condições. E aí que o credor, aquela pessoa que tinha o direito de receber a dívida, fazia? Pegava todos os bens que ela tinha, se fosse algo de valor, como forma de pagamento. Mas a maioria das pessoas ali não tinha bens, como uma maioria das de hoje não tem bens assim que vale alguma coisa. E aí o credor pegava os filhos, se tivesse condições, idade, força para trabalhar. Se não fosse suficiente para pagar a tua dívida, pegava a esposa também, ia pegando todo mundo como escravo. E aquela pessoa tinha que trabalhar como escravidão, na escravidão como escrava, até conseguir pagar, até o credor achar já é suficiente. Agora você pode voltar para a tua liberdade. Tinha outras pessoas que se davam como escravo, não tinha condições, como nos dias de hoje, pessoas que eram tão miseráveis, não tinham onde morar, não tinha família, não tinha condições de comer, e a única esperança dela era a morte. Então ela se dava como escrava. A Bíblia está repleta disso, de escravidão. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele fala nas suas mensagens: eu sou um servo de Jesus Cristo. Eu sou chamado apóstolo, um servo de Jesus Cristo. Essa palavra servo dá no sentido de escravidão, na tradução original. Então o próprio apóstolo Paulo ensinou várias vezes, utilizando essa analogia de escravidão. Então nós, nos dias de hoje, nós não somos daquela época. E nós hoje? Nós também somos escravos, irmão. Infelizmente, nós já nascemos escravos do pecado. Nós já nascemos escravos do reino das trevas. Só para você entender, quando a Eva desobedeceu à voz de Deus, e Adão, ouvindo a sua esposa, também desobedeceu à voz de Deus, eles se tornaram escravos nesse momento. Porque lá no Evangelho, no finalzinho, lá no livro, finalzinho da Bíblia, lá em 2 Pedro, segunda carta a Pedro, segundas cartas de Pedro, no capítulo 2, versículo 18 ou 19, eu não me lembro agora, mas é capítulo 2, versículo 18 ou 19. Não fala nessas palavras, mas é isso que a mensagem diz nesse versículo. Fala assim: aquele que se deixar ser vencido, vai se tornar escravo daquela pessoa que está vencendo ele.
esse versículo isolado que fala nesse sentido, tá bom? O contexto não fala isso, mas esse versículo fala isso. Ensina isso aí no contexto que está lá na palavra. Esse versículo ensina no contexto daquela mensagem. Então ele fala que uma pessoa se deixando ser vencida, dominada, ela vai se tornar escrava daquela pessoa que está dominando, que está vencendo. E não foi isso que Satanás fez, utilizando a serpente para seduzir a Eva, para enganar a Eva, e logo em seguida Adão se deixou também ser vencido, dominado pela desobediência. Quando eles fizeram isso, a Bíblia diz que ele se tornará o quê? Se tornará escravo. Aquele que se deixar ser vencido se tornará escravo daquele que está vencendo. Então, quando Eva e Adão desobedeceram a voz de Deus, eles passaram a ser escravo, dominado pelo reino das trevas. E por essa razão que o mundo está como está no dia de hoje. A Bíblia, quando Deus estava começando a fazer o mundo, começou a criar os céus e a terra, criou Adão do pó, ele deu uma ordem: Adão, domine, não seja dominado. Então o próprio Deus deu uma ordem para Adão: domine, nunca se deixe ser dominado. Por quê? Porque Deus sabia que o dia que ele fosse dominado, enganado, seduzido, dado ouvido ao reino das trevas, ele ia se tornar escravo. E por essa razão que tem aquele versículo que diz que o mundo jaz do maligno. O mundo, o que é esse jaz? O jaz simboliza, só para você simplificar, significa está sendo administrado. O mundo não é do maligno, mas está sendo administrado pelo maligno. Uma prova disso é quando você vai na tentação de Jesus, quando Satanás conduziu Jesus até o alto monte, né, o pico mais alto da cidade. Satanás falou para Jesus: tá vendo todos esses reinos aqui deste mundo? Tá vendo todos os reinos daqui da terra? Eu te dou, se tão somente se prostrares diante de mim. Porque a mim foi dado. Depois você lê lá e você vai ver que o próprio Satanás fala: a mim foi dado. Quem é que deu o reino desse mundo? Quem é que deu a direção, o governo, a administração desse mundo, dos reinos desse mundo, dos poderosos, né? A presidência, presidente de empresas, todos esses domínios, esses altos patentes, esses altos cargos aqui são os domínios, os reinos deste mundo. Quem é que deu para Satanás? Não foi Deus. Deus não entregou o mundo para Satanás. Quem que deu foi Adão e Eva. Quando ele se deixou ser dominado, ele se tornou escravo. E quando a pessoa se torna escrava, ela perde tudo aquilo que ela tem. Aquilo que é como se fosse uma guerra, né? Quando há uma guerra de uma tribo com a outra, de uma região com a outra, tudo que tem de valor, tudo que há de valor, aquele que está ganhando a guerra pega para ele. E pega os homens, pega as crianças como escrava, pega as mulheres para ele como escrava. Então pega não somente as pessoas como escrava, mas também pega também os bens. Existe uma palavra que não está me faltando agora aqui. Mas tem uma palavra certa aí, quando você pega essas coisas. Então a pessoa se torna escrava, e foi isso que aconteceu. Então nós também já nascemos escravos. Mas por que eu nasci escravo? Por que a gente nasce escravo se eu não tenho nada a ver com Adão e Eva? Então eu vou dar uma outra historinha para você poder entender. Esse vídeo está ficando longo, hein? Parece uma faculdade aqui. Vai anotando tudo aí. Vamos supor, vou dar um exemplo, né, fictício aqui, mas para você entender. Algum tempo atrás existiu uma enfermidade chamada AIDS. Hoje tem cura, mas na época não tinha cura. Mas vamos supor que ainda não tenha cura. Vamos só supor que ainda não tenha cura dessa enfermidade chamada AIDS. A maioria das pessoas que adquiriu essa enfermidade chamada AIDS, elas adquiriram numa relação ilícita, uma relação sexual de traição, de orgias. Alguns adquiriram com seringas, né, usando droga. Enfim, vamos levar para o lado do pecado, do ato sexual ilícito. Vamos levar para esse lado. Vamos supor que uma pessoa, um homem que é casado, um homem pai de família, né, mantém a sua família, tem a sua família ali bem, mas de repente as coisas mudam. De repente tudo começa a acontecer de tragédia. De
De repente tudo começa a acontecer de mal a pior. E essa pessoa, esse homem, perde o emprego, começa a quebrar tantas coisas dentro de casa, a situação financeira fica ruim, ele não consegue dinheiro, começa a passar fome, as crianças querem comer, pede as necessidades de escola, de calçado, a mulher também, por outro lado, começa a entrar num clima de desespero e começa já a ser uma pessoa que, ao invés de se unir, começa a cobrar o marido, vai atrás, se mexe, vai fazer alguma coisa, tenta fazer alguma coisa, e começa aquela guerra, aquela brigaiada, aquela discussão, aquele nervosismo, um atacando o outro. E aí o homem ali explode numa hora, fala, não aguento mais, e sai, vai, eu vou andar aí, vou ver o que eu consigo. E nesse andar, a sua necessidade, de repente o inimigo começa a usar essa necessidade que ele tem, e aquela carência que a mulher já não dá mais atenção, é só briga, é só discussão, e passa a ver uma mulher bonita, a mulher bonita dá um sorrisinho para ele, né, se engraça, e ele, opa, já cresce os olhos e fala, caramba, atenção, minha mulher não está me dando atenção, e a mulher aqui está sorrindo para mim. E só para simplificar, vamos supor que eles conversam e pegam amizade, e nessa conversa, nessa amizadinha, eles vão parar no motel. E lá no motel, esse homem, ele adquire AIDS, desse comportamento sexual ilícito. E aí, ele não sabe que ele adquiriu AIDS, mas ele errou, ele pecou, ele sabe que ele pecou. E ele sai dali pensativo, com aquela consciência pesada, com aquela culpa, e ele, o que eu fiz? Não vai resolver o meu problema, que tentação, o que eu fui fazer? E ele no seu plano, ele fala, já sei o que eu vou fazer, para amenizar minha culpa, para amenizar o meu pecado, para amenizar essa acusação, eu vou fazer as pazes com a minha esposa, eu vou tratar ela bem, e nesse carinho, nesse tratamento bom, ele tem uma relação sexual com a tua esposa, ele passou a AIDS para a esposa. E vamos supor que nessa relação sexual entre ele e a esposa ficou grávida. Ele passou a AIDS para a esposa e para o filho que há de nascer. Aí vem a pergunta, a qual você perguntou, o que eu tenho a ver com Adão e Eva, que culpa que eu tenho? Da mesma forma eu pergunto, qual a culpa que a mulher e a criança que há de nascer tem culpa? Qual a culpa que elas têm? Não tem culpa nenhuma elas. Ela não tem culpa de nenhum. O erro foi do homem. Mas devido à desobediência do homem, do pecado do homem, esse pecado passou de geração em geração. Passou para a esposa e passou para o filho. Da mesma forma somos nós. Nós somos da geração. Nós viemos da descendência de Adão. E todos que nasceram de Adão e Eva, que somos todos nós, já nasce com o vírus do pecado, já nasce com essa contaminação da desobediência de Adão e Eva, já nasce com esse vírus do pecado. Nós já nascemos escravos, porque eles se tornaram escravos do reino das trevas. Então nós também já se tornamos escravos do reino das trevas. E por isso que o versículo que eu iniciei fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, amados? Como está ficando um vídeo muito longo, né? Eu ia falar umas pequenas frases aqui somente para fazer um vídeo, e Deus foi conduzindo aqui, né? Foi uma aula para você hoje aqui. E falando de aula, eu quero convidar você que quer ter mais conhecimento, além desse que você teve aqui hoje, você que tem curiosidade de aprender um pouquinho mais da palavra, você que tem vergonha de pregar, como que eu prego? Se eu tiver uma oportunidade, como que eu vou lá na frente falar algo, né? Se eu não tenho conhecimento, se eu não fiz teologia, eu não estudo. Então, se você tem esse interesse de aprender a pregar a palavra, se você tem esse interesse de ter conhecimento mais de alguns assuntos, coloca no comentário. Tendo um número suficiente de pessoas, nós marcamos um dia, a gente marca um dia da semana, um horário que dá para todo mundo participar, e nós fazemos uma espécie de live. Aqui no Face não dá para você participar, mas a gente pode fazer em outra plataforma, né? Tem as plataformas hoje aí, TikTok, Kawaii, que dá para fazer live, tem o YouTube que dá para fazer live, tem o Teams da Microsoft, tem vários aplicativos aí que você baixa no seu celular
no seu computador, e a gente faz uma live. E aí a gente pode dar uma espécie de aula, né? Você pode conversar, você pode tirar dúvida, não fica só no comentário, tá bom? Aqui no comentário desse vídeo aqui é só para você mostrar se você tem interesse ou não, tá bom? Se você não tiver interesse também, fica conforme você desejar, tá bom? Mas conhecimento é uma obrigação nossa, tá bom? Ter conhecimento é uma obrigação nossa. Eu sei que o dia é corrido, eu sei que é muito obstáculos, mas se a gente tirar uma vez na semana, né, acho que não vai atrapalhar ninguém. A gente aprende, você passa aquilo que se você já tem um conhecimento, é até bom que se você tiver um conhecimento, a gente troca informações, a gente vai conhecendo, né, o seu ponto de vista, você vê o meu ponto de vista, a gente vai trocando informações, retendo aquilo que é bom. Não é um debate, não é uma discussão, não é para envergonhar ninguém. Eu não sei, não vou abrir minha boca. Não é isso não, ninguém sabe nada, nós estamos aprendendo. Somos crianças espirituais, a qual estamos aprendendo a andar, a caminhar com o caminho de Jesus, a falar, né, como qualquer outra criança. Então nós estamos aqui para um ajudar o outro, tá? Não para ficar como esses podcasts de debate, de querer se gradear e mostrar que sabe mais do que o outro. Não é isso. A intenção não é essa. A intenção é ajudar um ao outro no conhecimento para que a gente não seja enganado. A Bíblia diz que o povo de Deus é enganado por falta de conhecimento, né? O próprio Deus falou, sabe por que o meu povo é enganado? Por falta de conhecimento. E hoje não está diferente. Muitos pastores, entre aspas, né, pastores que se dizem que é pastor, muitas pessoas que se dizem que são teólogos, estão enganando muito o povo, tudo no interesse financeiro, para eles se enriquecerem. Ninguém está preocupado mais com a salvação, ninguém está preocupado mais em conduzir as pessoas para o caminho correto, que é Jesus, para amenizar. Você vê que uma das primeiras coisas, quando a pessoa começa a participar de uma igreja e ter aquela sede de falar de Jesus para outras pessoas, o que ela fala primeiro? Ela busca sempre o material. Então ela vê aquela pessoa desempregada e fala, olha, vá para a igreja que Jesus vai te dar um emprego. A pessoa está doente, olha, vai para a igreja que Jesus vai te curar. A pessoa está com o seu casamento ali destruído, olha, vai para a igreja que Jesus vai dar uma solução. Então vê que todas as coisas materiais, é cura, é casamento, é emprego. Mas será que o evangelho é só isso? Os judeus também na época de Jesus achavam que Jesus veio só para isso. Mas vai muito mais além, né? Isso são coisas básicas que Jesus nos dá. O vídeo de ontem que eu gravei ontem, eu falei sobre isso. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O básico, a necessidade básica, Jesus nunca desamparou a ninguém. A Bíblia diz que nunca viu um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. O básico Deus nos fornece, Ele nos dá. E as demais coisas, que é sonhos, que é nossos projetos, que é os nossos desejos, precisa-se buscar primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, para depois essas coisas começarem a ser acrescentadas na nossa vida. Então o evangelho hoje está muito distorcido. As pessoas estão indo para conseguir um emprego, as pessoas estão indo para a igreja para conseguir uma cura, estão indo para conseguir amenizar a tribulação que está no seu casamento. Mas o evangelho não é só isso. Se você só vai para isso, você está indo com uma fé totalmente errada. Então por essa razão que é bom ter conhecimento. Tá bom, amados? Está muito longo esse vídeo aqui, eu vou encerrar. Se você tiver interesse em aprender mais, coloca no comentário. Se a palavra também falou com você, coloca no comentário. Isso é muito bom para nos incentivar a criar mais vídeos, né? Se ninguém se manifestar, se ninguém falar nada, dá a entender que a mensagem foi muito ruim, né? Ou não está surtindo efeito algum. E aí a gente para de fazer um vídeo assim, porque não tem lógica, né? Fazer um vídeo para nada. Amém? Deus abençoe sua vida. Saiba que Deus está no controle de tudo, tá bom? Deus continua te amando. Ainda que você seja afastado dos caminhos do Senhor, Deus continua de braços abertos, te esperando, tá bom? É como um carro. A gente compra um carro, é nossa propriedade. E quando ele quebra, ele continua sendo nossa propriedade. Ele só não está sendo útil. Talvez você esteja dessa forma. Não está sendo útil no Evangelho, não está sendo útil para o Espírito Santo. Mas você continua sendo propriedade exclusiva de Deus. Deus abençoe sua vida.